Toda vez que craques como Messi e CR7 quebram recordes, a polêmica em torno dos gols de Pelé volta à tona. E desta vez não foi diferente. Na Sky Sports, o ex-zagueiro do Liverpool e atual comentarista esportivo Jamie Carragher duvidou dos gols de Pelé e falou do tema de forma bem debochada, o que causou grande revolta nos brasileiros. Olha o que ele falou. Do you think he'll get more goals than Pelé? This Pelé figure. This Pelé figure that, yeah. So, you've got a theory on that, haven't you? On the Pelé? Yeah, I mean, I mentioned something in the meeting today. I said Pelé's a bit of a myth. I'm not having this 1,000 goals. So that went down well, calling Pelé a myth. Pelé's a myth. There's a headline for tomorrow. I think we'll leave it there. Bom, é claro que essas falas geraram muita repercussão aqui no Brasil, não só entre os torcedores, mas também entre jornalistas. Até o Santos e o próprio rei do futebol responderam ao comentarista inglês. Se liga em alguma dessas respostas. Começando pelo próprio rei do futebol, Pelé só disse o seguinte: o futebol era mais simples na minha época, sempre foi por amor ao esporte, sempre foi por voltar para casa e ver vocês felizes. Uma resposta, como a gente pode ver, até bem humilde, né? O que mostra mais uma vez a grandeza do Pelé. Mas é claro que os outros não iriam pegar tão leve quanto o próprio Pelé. O Santos mandou: o rei extremamente preocupado com a contestação sobre a sua grandeza e seus números insuperáveis. Don't cry, não chore. A TNT Sports faz a simples pergunta: quem é Carragher? Com a foto do rei segurando as 3 Copas do Mundo. Milton Neves foi bem duro nas suas críticas. Carragher, seu burro, contra você, Pelé teria marcado 10.000 gols. O jornalista Fernando Campos fala: eu vivi para ouvir Carragher desmerecendo Pelé. Que piada! Alguém avisa que o rei fez 1.283 gols, ganhou 3 Copas de 5 que o Brasil já conquistou. Aplauda, reverencie e respeite. O único mito, por enquanto, é o da Inglaterra ganhando a sua 2ª Copa do Mundo. André Rizek do Sport TV fala: não é mito não. Os 1.283 gols de Pelé, 757 em jogos oficiais, estão super bem documentados, com a insuperável média de 0,93 gols por jogo. Opinião é uma coisa. Quer sustentar que o Pelé não foi tudo isso? Pode tentar, mas informação deveria ser sagrada a quem trabalha com isso. Guga Chakra, da Globo News: Pelé ganhou 3 Copas do Mundo. Acho bizarro o comentarista inglês dando risada dele. Nunca a Inglaterra teve um jogador que chegasse aos pés de Pelé. Aliás, até o Neymar seria o maior da história inglesa se tivesse nascido em Londres. Vitor Sérgio Rodrigues: Pelé, rei do futebol. Jamie Carragher. Rica Perrone: um inglês debochando do Pelé. Seu ídolo desde a TV a cores é o Rooney, filho. Baixa a bola. O Edilson jogava mais que ele e nem pra seleção ia aqui. Vocês compram, mas quem faz o futebol somos nós. Pedro Certezas: meu sonho é que alguém entrevistasse o Pelé e perguntasse: o que você tem a dizer sobre a declaração do Carragher de que você não tem 1.000 gols? E o Pelé respondesse: quem? E aqui o Sala 12 faz um resumão da carreira do Carragher. Nenhum título de Premier League, 4 gols em 774 jogos na carreira, mais gols contra do que a favor na carreira e recordista de gols contra na história da Premier League. Esse é o cara que quer fazer pouco caso do Pelé. Esse aqui também está dizendo: Pelé sozinho é melhor que o seu país inteiro, mostrando aí as 3 Copas do Mundo de Pelé contra apenas uma da Inglaterra. Pelé era um adolescente de 17 anos quando fez gol em final de Copa do Mundo, dando lençol no zagueiro dentro da área. Quando alguém fizer isso, ganhar 3 Copas, brocar 1.200 gols, dar significado a um número de camisa e reinventar o jogo, a gente volta a conversar com o europeu. Os gols que o especialista afirma serem mitos de Pelé foram marcados em torneios hoje extintos contra Benfica, Barcelona, Real Madrid, Napoli, Bayern, Milan, Liverpool, Hamburgo, Lyon. Tá explicado por que querem apagar essa história. Aqui o perfil do Santos da Opressão. O ex-jogador Carragher debochando dos gols de Pelé na imprensa inglesa? Ora, quem poderia prever, né? Venho alertando isso desde o momento que a FIFA começou com esse papinho de gols oficiais, anulando os gols de Pelé contra Real, Barça, etc. e enfiando o contexto histórico, você sabe aonde. Se o Pelé fosse branco de olho azul, se chamasse Steven Charlton e nascesse em Bristol, tu pode ter certeza que a FIFA consideraria que ele tem 5.700 gols na carreira e toda vez que citassem Messi e Cristiano para desmerecer os feitos de Charlton, eles iriam dar risada. Esse torcedor aqui lembra bem a rainha britânica e o rei do futebol. Ela veio conhecê-lo, não o contrário.
E olha que coisa curiosa, até argentinos defendendo Pelé. Os 1000 gols de Pelé podem ser verdade e podem ser um mito. O certo é que em 200 anos vão continuar falando de Pelé, mas ninguém vai saber quem foi esse inglês de pé duro. E olha aqui esse fio do João Vitor Castanheira falando um pouco sobre o contexto da época do Pelé. Produzindo um material aqui sobre o Pelé, cada vez fico mais convencido sobre contexto. Em 1957, com 16 anos, Pelé foi convocado para compor um combinado Vasco-Santos que disputaria um torneio com europeus no Maracanã. Jornais na época reportaram como uma grande oportunidade. Foi o chamado Torneio Morumbi, tipo de coisa normal da época que fazia parte do calendário e do show. Aos 16 anos, Pelé marcou 5 gols em 4 jogos. Muito por esse torneio foi para a Copa Roca e depois para o Mundial de 1958. Mas, para os modernos e europeus, esses gols não valem. Disputado no Maraca, o torneio foi promovido pelo São Paulo para arrecadação de fundos para a construção do estádio do Morumbi. Por isso, o nome. Participaram Lazio da Itália, Belenenses de Portugal, Sevilha da Espanha, Flamengo, Dinamo de Zagreb, Corinthians e, claro, o São Paulo. Vasco e Santos fizeram esse combinado porque outra parte do time do Vasco estava em excursão na Europa, humilhando o Barcelona por só 7-2. Mas, em qualquer conta de gols oficiais, essas bolas na rede do 7-2 também não valem. Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports na Inglaterra. É preciso haver debate sim sobre o uso do termo jogos oficiais. É anacrônico, e aqui na Inglaterra existe um processo similar em movimento, a divisão da história do futebol nacional entre pré- e pós-Premier League. Será que vão questionar os gols de Bob Charlton em 50 anos? E ele continua, se daqui a 50 anos não existir mais a Premier e no lugar uma versão da Superliga ou então nem a Champions League mais, o que vão dizer da carreira do Carragher, dos gols de Shearer e Rooney? E os Invincibles do Arsenal? Contra Portsmouth, Blackburn e Charlton era fácil. Bom, até o momento Carragher não retrucou nenhuma dessas respostas, mas esse episódio mostra mais uma vez como que na Europa e sobretudo na Inglaterra há um desmerecimento notório aos feitos de Pelé frente aos craques de hoje em dia. É claro que o futebol evolui, jogos amistosos hoje possuem quase nenhum valor, mas também é evidente que se trata de um erro tentar interpretar o passado com os olhos do presente. Mas e aí, qual é a sua opinião? Fala aí nos comentários. Um abraço!